Olá, meus queridos amigos e companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos com o vídeo de hoje, iniciando uma nova série. Já há algumas semanas vínhamos anunciando o início deste novo projeto em que vamos estar tratando das evidências que respaldam a Bíblia como Escritura e como Palavra de Deus. Estamos dando início hoje, mas antes de dar continuidade, apenas aquele lembrete tradicional. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Quem se inscreve e ativa o sininho é notificado em primeira mão quando um novo vídeo é disponibilizado. E você terá acesso não só a esta nova série, mas as outras séries que já estão em andamento: História da Igreja, 100 orações registradas na Bíblia, livros que eu recomendo, além dos shorts, ou seja, aqueles vídeos pequenos de 1 minuto, e também a transmissão ao vivo feita todas as quintas-feiras sobre a lição bíblica da escola dominical daquela semana, fornecendo subsídios para os professores que vão ministrar a aula no domingo seguinte. Portanto, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Com essas observações, vamos então adentrar já a exposição deste primeiro vídeo, iniciando a nova série que tem a ver com as evidências que respaldam a Escritura como palavra de Deus. Claro que em muitos dos nossos vídeos vamos falar de evidências arqueológicas, mas neste vídeo de abertura a nossa proposta é falar do aparato crítico. E é bom que se defina de imediato o que significa aparato crítico. Essa expressão denota aquele número de manuscritos e fragmentos existentes que são cópias dos manuscritos originais. Claro que todos quantos estudam a Bíblia e principalmente bibliologia sabem que não possuímos hoje cópias originais, ou seja, cópias escritas diretamente das mãos dos escritores sagrados. Temos aí algumas razões que explicam a inexistência dessas cópias, mas não é nosso propósito aqui discutir essas razões. E o que temos, o que dispomos, são cópias dos originais, tanto cópias inteiras quanto fragmentos de manuscritos que foram se deteriorando com o tempo, e com a perda desses materiais pela deterioração, restaram aí fragmentos, etc. E a soma de todo esse material é que chamamos de aparato crítico.
E por que é importante começar esta série falando do aparato crítico? Por uma razão principal. Exatamente porque o aparato crítico é uma evidência de que a Escritura é a palavra de Deus, e é isso que eu vou tentar mostrar nos próximos minutos. Eu estou tendo aulas no presente módulo de mestrado feito na Carolina University. São aulas de apologética e o professor deste módulo é o Dr. Alex McFarland. Ele é o professor deste módulo e contribuiu muito para que eu pudesse ampliar o meu horizonte, principalmente não só em relação à apologética, mas em relação ao aparato crítico, porque ele trouxe novas informações que eu ainda não tinha acesso a elas, mas que ampliam de forma considerável esta visão acerca do aparato crítico. E eu gostaria de mencionar aqui alguns números interessantes em relação ao Novo Testamento, principalmente. Nós temos hoje, em relação ao Novo Testamento, de 5 a 6 mil cópias dos manuscritos originais. Vou repetir. Não estou falando da Bíblia toda, estou falando apenas do Novo Testamento. E quando se fala de 5 a 6 mil cópias de livros inteiros, percebam essa ênfase, cópias de livros inteiros. Quando falamos de 5 a 6 mil cópias de livros inteiros, estamos falando de algo volumoso. Estamos falando de uma quantidade robusta. Não são números frágeis, não são números pequenos, não são 2, 3, 4, 5 cópias, mas são de 5 a 6 mil cópias dos manuscritos originais, ou seja, cópias feitas a partir dos manuscritos originais e também cópias feitas, para sermos bem precisos, e também cópias feitas de outros manuscritos. Então, repito, temos de 5 a 6 mil cópias de livros inteiros do Novo Testamento. Mas há um outro dado que precisamos considerar que também é extremamente relevante para o estudo do aparato crítico, como evidência da Escritura, como palavra de Deus, ou seja, a preservação desse material. É que além das 5 a 6 mil cópias de livros inteiros, nós temos cerca de 30 mil fragmentos, pedaços de páginas, por assim dizer, para usar uma expressão contemporânea, pedaços de rolos. Os livros eram escritos no formato de rolos e também no formato de códices, aqueles livros grandes que eram inclusive pesados para carregar. Você deve lembrar-se que quando Jesus entrou na sinagoga, ele toma o rolo do profeta Isaías e lê lá no capítulo 61 acerca de seu ministério e diz diante dos principais das sinagogas, das autoridades religiosas da sinagoga, diz: hoje cumpriu-se essa escritura diante de todos vocês. Então nós temos fragmentos, escute bem, fragmentos, nós temos cerca de 30 mil pedaços, 30 mil
fragmentos. Não é interessante? Por que é que eu faço questão de frisar isso? Porque muitos negam a autenticidade da Bíblia, mesmo com essa robustez do aparato crítico. Muitos negam a autenticidade da Bíblia, e uma das alegações frágeis é que não temos os manuscritos originais. Então eu vou fornecer aqui um contraponto. Escute bem, qual é o contraponto? Todos nós conhecemos acerca de Homero como um grande autor de tempos idos, antes de Cristo, e nós temos de sua lavra aquela famosa obra chamada As Ilíadas. E ninguém questiona se essa obra é uma obra autêntica ou não. Ao contrário, baseado nos manuscritos que há dessa obra, porque não há, digamos, um texto das Ilíadas que tenha sido produzido, um manuscrito que tenha sido produzido pelas mãos de Homero. O que nós temos hoje são cópias, são manuscritos, tanto quanto temos esses manuscritos e fragmentos que eu acabei de mencionar em relação ao Novo Testamento, e não estou nem mencionando o Antigo Testamento, estou mencionando apenas o Novo Testamento. Você sabe quantas cópias há das Ilíadas de Homero? Você já pesquisou? Em números aproximados, porque esses números não são precisos, cirúrgicos, não é? Eles são números aproximados, nós temos aí cerca de 646 manuscritos das Ilíadas de Homero. Então faça uma comparação. 643 manuscritos das Ilíadas de autoria de Homero, enquanto em relação ao Novo Testamento nós temos de 5 a 6 mil cópias de livros inteiros, e além das cópias de livros inteiros, nós temos cerca de 30 mil fragmentos. 30 mil fragmentos. Eu pergunto, se a gente vai falar de autenticidade, onde é que nós podemos encontrar mais autenticidade? Encontramos mais autenticidade, se a gente vai fazer esse tipo de comparação, encontramos mais autenticidade nos manuscritos, que chamamos de aparato crítico. Agora eu apresento um outro dado para você. Qual é o outro dado? O outro dado é que você, ao examinar essas cópias, e esse, claro, é um trabalho que foi feito por mim, mas foi um trabalho feito por especialistas, por eruditos que trabalham principalmente com obras antigas. Então, eu estou aqui simplesmente transmitindo conhecimento legitimado por eruditos que atuam nessa área. Quando você toma esses 643 manuscritos das Ilíadas de Homero, você tem uma margem de variantes na forma. Guarde isso. Você tem uma margem de variantes na forma de aproximadamente 15%, ou seja, haveria essas pequenas diferenças na forma nesses 643 manuscritos, mas que não mudariam o sentido. No todo, esses 643 manuscritos seriam suficientes para que eles sirvam para validar, para autenticar as Ilíadas como uma obra de Homero. Não é interessante essa observação? Pois deixe-me agora dar a você uma outra informação. Também os mesmos eruditos, homens especializados
nessa área, filólogos especializados no hebraico, especializados no grego, especializados no estudo da literatura antiga. Em relação aos 5 a 6 mil manuscritos de livros inteiros do Novo Testamento e a cerca de 30 mil fragmentos, como eu acabei de mencionar, sabe qual é a margem de erro? E não é erro de conteúdo, convém que se diga. Aquele famoso crítico da Bíblia, Erdmann, ele chegou a dizer que há cerca de 100 mil erros na Bíblia, esquecendo-se propositadamente de dizer que não são erros, mas são variantes, ou seja, formas diferentes de se escrever a mesma coisa. Estão entendendo o ponto? Formas variantes de se escrever a mesma coisa. Mas quando você pega todo esse aparato crítico do Novo Testamento, com 5 a 6 mil cópias de livros inteiros e cerca de 30 mil fragmentos, e faz essa análise, a margem de erro é de 2%, no máximo 3%, em relação às variantes e não ao conteúdo. Então, por isso é importante iniciar esta série tratando do aparato crítico para dizer que a Bíblia que você tem em mãos é exatamente a Bíblia que saiu da mão dos autores sagrados, cerca de 40 escritores sagrados, que no espaço de 1.600 anos, muitos não conviveram entre si, muitos não se conheciam, muitos viveram em épocas diferentes, muitos eventualmente foram até contemporâneos, mas em estratos sociais diferentes, pois é para mostrar que a Bíblia que você tem em suas mãos corresponde exatamente aos textos que os seus autores originais escreveram. Mas tem um dado aqui que o professor Farlan trouxe na nossa aula, em que ele mostrou as evidências em favor da Bíblia. Ele cita Hans Copenhaus, e Hans Copenhaus é um erudito famoso, inclusive respeitado por Erdmann, diga-se de passagem, é um erudito famoso, e ele chegou a dizer que se você colecionar os versos citados pelos pais da igreja, isso já num tempo posterior aos apóstolos, e os versos encontrados nas mais diferentes literaturas cristãs, nós teríamos aí 80 mil citações, e com essas 80 mil citações, elas seriam suficientes para você escrever o Novo Testamento com a ausência apenas de 11 versículos. Veja bem, não é qualquer um que está dizendo isso, é um especialista, Dr. Hans Campenhaus. Esse é o seu nome, é assim que se pronuncia. Mas, além do Dr. Campenhaus, e a pesquisa se aprofundou, e Erdmann chegou, inclusive, a reconhecer que Dan Wallace é o erudito bíblico a quem mais ele respeitava, e quando eu cito Erdmann, Barthold Erdmann, é porque nós temos pelo menos 2 livros dele em português, inclusive já li os 2 livros dele, e as teses que ele levanta para tentar desconstruir a Bíblia são teses frágeis, teses fáceis de você derrubá-las, mas esse Bart Erdmann,
que tem esses livros traduzidos para o português, ele disse que depois de si, veja a petulância, depois de si, o erudito a quem mais ele respeitava era o doutor Dan Wallace. Então, Erdmann dá credibilidade, autentica Dan Wallace como um grande erudito, e segundo Erdmann, além de si, ele era o erudito a quem ele mais respeitava. E o que disse Dan Wallace? Isso trazido em nossa matéria apologética ministrada pelo Dr. Alex McFarland. O que disse o Dr. Dan Wallace? Ele disse o seguinte, que essa coisa dos 80 mil versículos sem apenas 11 versículos, isso já está ultrapassado. Ele disse que hoje nós temos de 500 mil a 1 milhão de cópias de versículos bíblicos e cópias espalhadas nas mais diferentes obras de literatura após o período da Igreja Primeva, o período dos apóstolos, o período de Cristo, ou seja, pegando aqueles séculos iniciais, temos aí, escutem por favor, temos aí de 500 mil a 1 milhão de cópias de versos bíblicos nas mais diferentes literaturas. E qual é o ponto que o Dr. Dan Wallace traz como algo já recente, de maneira que os 80 mil já é uma pesquisa caduca, por assim dizer. Ele diz que com esses 500 mil a 1 milhão de cópias de versículos bíblicos, se é capaz, repito, se é capaz de reconstruir todo o Novo Testamento, se não houvesse o aparato crítico. Se não tivéssemos as 5 a 6 mil cópias de manuscritos, de livros inteiros, e se não tivéssemos os 30 mil fragmentos de textos do Novo Testamento. Mesmo que não houvesse esse aparato crítico com esses 500 mil a 1 milhão de cópias de versículos bíblicos na literatura antiga, já depois de Cristo, com esse material seria suficiente para reconstruir o Novo Testamento inteiro. Então, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube, aí está a primeira evidência em favor da Bíblia como palavra de Deus, como escritura dada por Deus, de tal maneira que eu não tenho aqui nenhuma dúvida em afirmar, mais uma vez, que o livro que você tem em mãos, a Bíblia que você tem em mãos, corresponde fidedignamente ao que os autores sagrados escreveram em seus manuscritos originais. Com esse vídeo, estamos abrindo esta nova série e na próxima semana estaremos de volta e eu faço aquele convite tradicional. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Grande abraço e até a próxima semana.